senador Esperidião Amin enfrentou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mostrando o grau de sujeição daquela casa aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Amin lembrou que o Senado aprovou uma PEC para impedir decisões monocráticas do Supremo e que não teve qualquer efeito, graças à dobradinha entre os presidentes do Legislativo, pela qual qualquer projeto relevante aprovado por uma casa se perde nas gavetas da outra. O senador lembrou: depois de um parto longo, conseguimos aprová-la. Ela está encalhada lá na Câmara. Já foi usada várias vezes para jogos de poder. Esperidião Amin prosseguiu criticando a liminar do ministro Gilmar Mendes, que extinguiu o direito dos brasileiros de pedir o impeachment de ministros do STF. Mas hoje caiu a cortina do palco. Nem mesmo a frase descuidada do nosso presidente, Davi Alcolumbre, que disse que nem com 81 assinaturas de senadores ele abriria um processo de impeachment, nem com essa garantia, o mesmo ministro que reconheça ser um homem preparado, de grande cultura, Gilmar Mendes, proferiu o seu voto e concedeu a liminar já, porque as monocráticas continuam a vigorar como eram, a respeito da lei do impeachment, e é uma boa sincronização nesse caso. O senador afirmou: hoje, dia 3 de dezembro, nós temos o encerramento deste primeiro capítulo desta usurpação constitucional, ou seja, a prevalecer na votação do Pleno do Supremo, este voto estará sendo tomada do povo brasileiro, a possibilidade de ter alguém que, representando o povo, possa dar início a um tal processo, porque tirar de quem é eleito, de quem a Constituição atribuiu a competência de iniciar um processo de impeachment contra ministro do Supremo e transferir à Procuradoria-Geral da República esta iniciativa é uma usurpação descarada. Caiu a cortina, não tem mais nada escondendo o verdadeiro sentido dessa usurpação. Se o presidente da casa e se a maioria desta casa não se sentirem feridos, o presidente e a maioria, por este ato de esbolhar o povo e a Constituição, é porque nós merecemos o apelido de pigmeus políticos. O senador explicou: se alguém tinha alguma dúvida de que é um projeto que segue agora em ritmo mais acelerado para autoproteger, não é para se autoconter, é para se autoblindar. O ativismo que tomou conta de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, quem tiver dúvida que fale, porque nós temos bradado daqui a necessidade de investigar as exorbitâncias da investigação do processo de 8 de janeiro, com o uso de mecanismos que vão analisar o que você pensa sobre as coisas da política do Brasil 5 a 6 anos atrás, do dia 8 de janeiro de 2023. É isso que nós queremos investigar e devemos investigar e mover um processo de impeachment na forma e no rito da lei e da Constituição. É isto que se ataca, a autoblindagem. Esperidião Amin alertou os colegas: se concordarmos, eu acho que nós estaremos aceitando o apelido de pigmeus políticos. Se entendermos que chegou a hora de uma reação constitucional e institucional republicana, aí eu acho que terá valido a pena viver essa trajetória. Frente a frente com Davi Alcolumbre, o senador Esperidião Amin afirmou: nós estamos apenas no capítulo de hoje do processo de eunuquização do Senado Federal. É castrar mesmo. Essa é para derreter o Natal. Ou seja, nós temos poucos dias para dizer se somos ou não pigmeus políticos. Quem quiser essa carapuça vai ter que se mostrar até o fim do ano, e quem não aceitar que se pronuncie por ações e não por choradeiras, por lamentações. Isso já passou. Agora é hora de dizer: você aceita o cabresto ou não aceita? Eu quero dizer que eu não vou aceitar cabresto e vou fazer força para espichar o pescoço e não ser pigmeu político. Senador Humberto Costa, prezados senhores senadores, senhoras senadoras, eu ocupo a tribuna hoje, presidente, para iniciar dizendo o seguinte: vocês lembram da expressão pigmeus políticos? Pigmeus políticos foi a expressão que o ministro
Gilmar Mendes utilizou para qualificar a maioria do Senado Federal, exatamente 52 senadores contra 19, foi o score, este foi o score da votação da PEC das decisões monocráticas. Estão lembrados? Sim. Outubro de 2023. Depois de um parto longo, conseguimos aprovar. Está encalhada lá na Câmara, já foi usada várias vezes para jogos de poder. Mas hoje caiu a cortina do palco. Nem mesmo a frase descuidada do nosso presidente Davi Alcolumbre, que disse que nem com 81 assinaturas de senadores ele abriria um processo de impeachment, nem com esta garantia, o mesmo ministro, que, reconheça-se, é um homem preparado, de grande cultura, Gilmar Mendes, proferiu o seu voto e concedeu a liminar já, porque as monocráticas continuam a vigorar como eram. A respeito da lei do impeachment. E há uma boa sincronização nesse caso. Quero saudar o senador Plínio Valério, o senador Eduardo Girão, o senador Marcos Rogério, que eu sei vão abordar esse assunto com mais profundidade até do que eu, e o senador Paulo Paim vai refletir sobre isso. No dia 16 de setembro, independente de mudança de horário, se no Acre ou no Rio de Janeiro o horário tem diferença, no dia 16 de setembro deste ano, tanto a Associação de Magistrados quanto o Partido Político Solidariedade ingressaram com ações de descumprimento de preceito fundamental contra a vigência de vários artigos da lei do impeachment. O foco qual é? O que está escrito na lei e deriva da Constituição, de que qualquer cidadão pode pedir impeachment de qualquer autoridade, isso não vale para todos os cidadãos, não vale para juízes, não vale para membros do judiciário. Esse é o foco. E só o Procurador-Geral da República pode ser autor desse tipo de processo. Só ele pode iniciar. Impeachment de ministro do Supremo, só o Procurador-Geral da República pode ter a iniciativa. Senador Marcos Rogério, o senhor estava presente na arguição, na sabatina do doutor Paulo Gonet. Naquela sabatina ele já disse que era a favor disto. Pode procurar lá os autos. E disse mais, esta era a opinião da Procuradoria-Geral da República pela visão sistêmica da Constituição Federal. Ou seja, uma visão nova, holística. Mas tem um endereço e tem um interesse, como diria Brizola. Pode pesquisar que já no dia 12 de novembro, o senhor Paulo Gonet colocou a sua agradecida impressão digital na autoria e no voto que hoje veio a lume. Hoje, dia 3 de dezembro, nós temos o encerramento deste primeiro capítulo desta usurpação constitucional. Ou seja, a prevalecer na votação do Pleno do Supremo, este voto estará sendo tomada
do povo brasileiro, a possibilidade de ter alguém que, representando o povo, possa dar início a um tal processo. Porque tirar de quem é eleito, de quem a Constituição atribuiu a competência de iniciar um processo de impeachment contra o ministro do Supremo e transferir à Procuradoria-Geral da República esta iniciativa, é uma usurpação descarada. Caiu a cortina. Não tem mais nada escondendo o verdadeiro sentido desta usurpação. Se o presidente da casa e se a maioria desta casa não se sentir feridos, o presidente e a maioria, por este ato de esbulhar o povo e a Constituição, é porque nós merecemos o apelido de pigmeus políticos. Ou seja, só pigmeus políticos não procuram, com base na Constituição e na lei, e nos atos já praticados. Com base nesta lei, nós já cassamos 2 presidentes da República. E com a participação do Supremo. Em sessões presididas pelo presidente do Supremo aqui no Senado. Eu estava aqui, em dezembro de 1992, quando o ministro Sidney Sanches presidiu a sessão de cassação do presidente Collor. Eu estava lá na Câmara, quando da cassação da presidente Dilma. E aqui no Senado, não vou mencionar a mudança de interpretação que aconteceu sob a presidência do ministro Lewandowski. Não vou mencionar isso. Mas quero lhes dizer que se alguém tinha alguma dúvida que há um projeto que segue, e agora em ritmo mais acelerado, para autoproteger, não é para se autoconter, é para se autoblindar o ativismo que tomou conta de alguns dos membros do Supremo Tribunal Federal. Quem tiver dúvida, que fale. Porque nós que temos bradado daqui a necessidade de investigar as exorbitâncias da investigação do processo de 8 de janeiro, senador Girão, com o uso de mecanismos que vão analisar o que você pensa sobre as coisas da política no Brasil. 5, 6 anos atrás, do dia 8 de janeiro de 2023. É isso que nós queremos investigar e devemos investigar. E mover um processo de impeachment, na forma e no rito da lei e da Constituição. É isto que se ataca. É autoblindagem. E compete à casa que já deu um passo. Pelo menos eu já posso registrar, e aí eu concluo, presidente, que a Advocacia do Senado já se manifestou contra todos os termos do voto do ministro Gilmar Mendes. Eu já tenho, hoje, pelo menos uma voz sob a forma de escrito já temos. Mas é preciso muito mais, porque o ataque é muito mais coordenado e sincronizado. Lembre-se das datas. Em 16 de setembro, 2 entidades, uma representativa dos magistrados e a outra um partido político. No dia 12 de novembro, a sabatina do senhor Paulo Gonet, que confessou que é isso mesmo, está escrito. Quem duvidar, procure a ata. E, finalmente, no dia 3 de dezembro, recebemos, não nós apenas, a cidadania brasileira recebe essa bofetada que nos diz o seguinte: contenham-se, porque vocês não podem procurar este recurso constitucional que é guardado por nós mesmos.
Ou seja, assim como a vítima investiga e julga, agora o possível réu, o possível agente passivo desta ação já avisa: aqui não. Se concordarmos, eu acho que nós estaremos aceitando o apelido de pigmeus políticos. Se entendermos que chegou a hora de uma reação constitucional, institucional, republicana, aí eu acho que terá valido a pena viver essa trajetória. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu já me pronunciei hoje às 14 horas sobre este assunto e por isso serei mais econômico nas palavras, presidente. Mas quero recordar que o ministro Gilmar Mendes, a quem eu prezo, creio que é uma cultura singular no Supremo Tribunal Federal. Quando nós votamos a PEC das monocráticas, o senhor lembra disso? Queria atenção, por favor. Em 2023, por 52 votos a 19, a PEC das decisões monocráticas, cujo primeiro signatário é o senador Oliovisto, e eu fui o relator, foi aprovada por 52 votos a 19. O ministro Gilmar Mendes disse que ela fora aprovada por pigmeus políticos. Vou repetir. Pigmeus políticos aprovaram aquela PEC. E incluiu nos pigmeus políticos, pedindo a sua demissão da liderança, o senador Jacques Wagner. Lembram ou não lembram disso? Ou eu estou inventando aqui? Pois hoje é uma decisão monocrática que nós estamos recebendo pela cara. Uma cautelar do decano que não foi tomada por acaso, não. As duas ações que ensejaram essa decisão, senador Flávio, são do mesmo dia. A DPF 1259 e a DPF 1260 de 16 de setembro deste ano. Senador Omar Aziz, pãozinho quente. No dia 12 de novembro, na arguição do senhor Paulo Gonet, ele disse para todos nós que estávamos lá na sessão, a uma pergunta sua, que pela visão sistêmica dele, realmente no caso de ministro do Supremo, só o Ministério Público Federal, só o Procurador-Geral, que estava sendo sabatinado ali na hora. Ele disse para nós que isso ia acontecer, programado. E hoje, no dia 3 de dezembro, presidente Davi, a advocacia do Senado já se manifestou naquela época contra isto. Nem sei se foi a seu pedido, ou se foi um parecer simplesmente lançado ao ar. E hoje, dia 3 de dezembro, faz de conta que isso aqui é uma cortina, num palco, num teatro. A cortina foi embora. Ele já estava programando isso em absoluto conúbio com o senhor Paulo Gonet. É para castrar os pigmeus políticos. Foi isso. Isso não caiu do céu, sou Danilo. Só procure conhecer, traga para o presidente a manifestação da Advocacia Geral do Senado. Eu não tenho a data aqui, mas foi entre 16 de setembro e hoje. Portanto, isso é apenas mais um ato. E por isso, eu me congratulei com o senador Omar Aziz. Não basta falar. Eu não vou falar sobre 8 de janeiro, não vou falar sobre a vaza-toga, não vou falar sobre os métodos de investigação, nem vou falar sobre a 4781, o inquérito, não vou falar sobre isso. Este é o assunto.
Eu só quero trazer aqui como contribuição uma única leitura. Espírito das Leis, de Montesquieu. Quem quiser, procure. Livro 11. Esse 11 faz coisa, né? Senadora Tereza Cristina, esse 11 faz coisa. Livro 4, livro 11, capítulo 4, do Espírito das Leis de Montesquieu. É o retrato do que está acontecendo. O homem investido de poder, senadora Damares, empoderado, que consegue ultrapassar as medidas, as marcas, as regras, as linhas vermelha, amarela, roxa, ele nunca mais vai parar. Prestem bem atenção. Quem afronta e supera a lei, senadora Leila, mesmo que seja com uma vara de saltar obstáculo, ou no salto à distância, ele depois que ultrapassa aquilo, não para mais. Ele vai adiante e vai mais. Então nós estamos apenas no capítulo de hoje do processo de eunuquização do Senado Federal. É, castrar mesmo. Eunuquizar. Essa é para derreter o Natal. Ou seja, vocês, nós, temos poucos dias para dizer, senador Alan Henrique, somos ou não somos pigmeus políticos? Quem quiser essa carapuça vai ter que se mostrar até o fim do ano. E quem não a aceitar, que se pronuncie por ações e não por choradeiras, por lamentações. Isso já passou. Agora é hora de dizer: você aceita o cabresto ou não aceita? Eu quero dizer que eu não vou aceitar cabresto. E vou fazer força para espichar o pescoço e não ser pigmeu político. Muito obrigado. Pela liderança do União Brasil, concedo a palavra ao senador Sérgio Moro. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello, pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo.
os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Meu querido irmão presidente, senador Humberto Costa, quero aqui cumprimentar meus colegas, assessores, funcionários, brasileiras, brasileiros que estão nos assistindo pela TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado, atônitos com relação a esse golpe. Isso sim é um verdadeiro golpe, senador Plínio, derrubando definitivamente a democracia desse país.
Aqui, ó. Aqui a chave aqui, ó. Da entrada ali, do cafezinho. Entrega. Entrega logo pro Gilmar Mendes e companhia. O desrespeito, a desmoralização dessa casa é tão grande que não tem outra alternativa. Senão hoje o presidente Davi Alcolumbre, não é uma formalidade como ele fez uns dias atrás aqui, a advocacia, dizendo que não concorda com isso, não. É se posicionar firme para mostrar para o brasileiro que isso não está combinado, senador Marco Rogério, que isso não está combinado. O que é que nós estamos fazendo aqui? Sabe quanto é que custa essa casa? 6 bi. B de bola e de índio. O salário da gente é a menor parte, mas tem uma estrutura gigantesca. Devolve isso para o povo brasileiro, rapaz, para pagar menos impostos. Que vergonha tá vivendo isso. Uma vergonha no meu mandato e no mandato dos colegas. Tá passando por uma humilhação dessa. Isso é uma humilhação, rapaz. Isso é uma autoblindagem, senador Espiridião Amin. Não tem outro nome. Já não basta o que eles fizeram com a maconha, lembra? Invadindo aqui as nossas prerrogativas. O que eles fizeram com o aborto. O que eles fizeram na destruição da Lava Jato, um símbolo de enfrentamento à impunidade, à corrupção. Símbolo de apoio ao que é ético. A perseguição dos presos políticos, como o senador Espiridião Amin colocou aqui, está parada a CPI da Vaza Toga, ninguém fala. Nem número tem. Está na mesa do presidente, já está há mais de um mês. A CPI do Banco Master, outra, desculpa a expressão, outra sacanagem com o brasileiro. Bilionária fraude. Está com a CPI, os senhores assinaram, maioria. Está parado na mesa do presidente do Senado. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu não vim fazer teatro aqui. Eu não vim para cá, para isso. Chegou a hora do povo brasileiro ser honrado aqui, nessa casa. Porque estão tirando um direito dele, que é mover uma denúncia através de seus representantes, eleitos diretamente, com pedido de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Olha, o ministro Gilmar Mendes, senador Paulo Paim, é um dos campeões de pedido de impeachment aqui dessa casa, junto com Alexandre de Moraes. Será que isso é coincidência? Ele já deu diversas entrevistas falando que é contra esses pedidos de impeachment, que tem demais. Ele está advogando em causa própria. Isso está errado. Ele deveria se declarar impedido, suspeito. Isso era o mínimo. Eu tenho, presidente, um pedido de impeachment assinado por outros colegas, que eu já dei entrada, está dormitando aqui na mesa do Senado, do próprio Gilmar Mendes. Sabe quais itens que eles estão aqui? O princípio da Constituição que está sendo rasgado dessa Lei 10.079, de 1950, que define quais são os possíveis crimes de responsabilidade, permitindo que qualquer cidadão, parlamentar ou não, possa fazer uso desse direito democrático. Dentre essas responsabilidades, esses crimes, sabe quais são? Proferir julgamento quando for suspeito na causa. Sabe qual é o outro? Exercer atividade político-partidária. Olha só o que o Gilmar Mendes fez. E aí nós entramos com o pedido de impeachment dele. 2 crimes fundamentaram o último pedido de impeachment de Gilmar Mendes, de minha autoria, com mais de 30 laudas, assinados por outros colegas. Um dos casos mais vergonhosos de conflito de interesse, uma liminar que foi concedida pelo ministro ao presidente da CBF. Lembra? Que contratou o Instituto IDP do ministro. Convênio de 10 milhões de reais com o instituto que é presidido pelo filho do ministro Gilmar Mendes.
Lembra também da inauguração de uma estrada lá na terra dele, com o irmão prefeito, que o ministro foi? Isso é ou não é atividade político-partidária? Eu entrei com pedido de impeachment. O ministro não tinha o direito de fazer isso, de tirar essa base da nossa democracia, esse pilar, que essa casa ainda não fez, mas vai fazer. Se não for conosco aqui, porque essa casa é uma casa acovardada, que os próximos senadores que aqui virão, que abram um pedido de impeachment, eles vão fazer sim, porque o Brasil quer impeachment de ministro, o Brasil quer que volte à normalidade democrática, o Brasil quer que acabe essa ditadura da toga, os brasileiros clamam por isso, por justiça para todos, e eles estão acima, se blindando, e deram golpe no Brasil hoje, senhor presidente. Trata-se de um clássico conflito de interesses em favor de uma manutenção de um ciclo fechado de proteção institucional, uma verdadeira supremacia absoluta de 11 pessoas, e até 12, se somarmos o próprio PGR, que agora ele está empoderando. Curiosamente, o mesmo PGR que foi sócio dele há pouco tempo atrás. Então, é uma supremacia de 200 em cima de 220 milhões de brasileiros, sem que tenham recebido nenhum voto popular. Essa interpretação casuística do ministro Gilmar Mendes cria um filtro institucional não previsto na Constituição. Estão rasgando mais uma vez. Fazem de gato e sapato a Constituição do Brasil, pois resultaria num sistema de blindagem absoluta, como a gente está vendo, já que a PGR atua perante o próprio STF, mantendo relações institucionais com todos os ministros, senhor presidente. O artigo 52 é claro da nossa Constituição, define claramente que compete privativamente ao Senado processar e julgar os ministros do STF, os membros do CNJ, do CNMP, o PGR e a AGU nos crimes de responsabilidade. Isso é uma blindagem completa das autoridades, dos poderosos de plantão, que mandam e desmandam nesse país, senador Plínio. Isso é uma vergonha, enquanto a gente tem a decisão, a limitação das decisões monocráticas, aprovada nessa casa e parada lá com o presidente Hugo Mota. É claro que a população diz que está tudo combinado. Eu não tiro o direito da população questionar isso e perguntar. Vamos mostrar agora que não está combinado isso. O presidente tem que ser firme hoje aqui, nesse plenário do Senado Federal, com ação concreta, para barrar essa pouca vergonha que está acontecendo no Brasil. Eu quero dizer também que eu gosto de perceber aqui as coincidências, observar os sinais do que está acontecendo, senhor presidente. E eu digo para o senhor que no último final de semana, todo mundo comentou, pessoal, essas coisas de separação, de coisa, todo mundo comentou no Brasil, da separação que é uma vida pessoal de cada um e faz parte. Eu já me separei da minha primeira esposa. Mas teve a separação do ministro Gilmar Mendes. Você ouviu falar sobre isso? Que inclusive é casado com uma cearense, dona Guiomar. E aí fica perguntando, na véspera acontece isso, a gente não tem como não ligar. E vendo o que está acontecendo, o movimento dos Estados Unidos da América, aplicando lei para violadores dos direitos humanos, como o ministro Alexandre de Moraes é considerado, presidente, mais um minuto eu encerro, é considerado um violador. O ministro Alexandre de Moraes é considerado um violador global de direitos humanos, o único do Brasil. Será que é porque vem alguma coisa para o Gilmar Mendes? Toma uma decisão absurda dessa aqui e na véspera se separa? Não estou entendendo. Então que a PEC das decisões monocráticas do senador Ior Visto
relatada pelo senador Espiridião Amin, aprovada no Senado desde 22 de novembro de 2023, seja imediatamente aprovada. Eu disse, ministro Gilmar Mendes deu várias entrevistas dizendo, mostrando o seu ativismo, mostrando o que ele pensava, ele era para se declarar impedido. Então, eu, presidente, faço aqui, gosto sempre de encerrar com a palavra de esperança, viu, senador Plínio, que está assumindo aqui a presidência. Palavra de esperança de Chico Xavier. No momento dramático que nós estamos vivendo na história do país. Porque isso aqui, repito pela terceira vez, é golpe. Isso é verdadeiro golpe, é isso aqui. Não tem como a gente não se indignar, a gente foi eleito para representar o Senado Federal. Se o Senado não resolver isso aqui hoje, com ação firme de todos nós, esquece. A gente está ganhando aqui um salário caro, uma estrutura pesada, sem defender o Brasil, a Constituição. Então, a frase de Chico Xavier, psicografada por Emmanuel, através de Emmanuel, Chico Xavier psicografou. Triunfar é reconhecer que, apesar de nossas falhas e erros, é preciso seguir adiante, confiando na justiça divina, que a todos observa e retribuirá a cada um segundo suas próprias obras. É um momento de união, não é corporativismo não, porque isso aqui não é um interesse nosso não, tá? É um momento de união nosso pelo Senado Federal, que em 200 anos nunca fez um pedido de impeachment, mas vão fazer. Sei aqui que vários senadores vão tentar a reeleição, vão estar aqui, eu não irei, sou contra a reeleição, mas digo para os senhores, senador Lucas Barreto, nós temos o dever perante a nação e pelos próximos senadores que virão, de levantar essa casa enquanto é tempo. Porque desmoralizada perante a nação, infelizmente, digo isso com dor no coração, ela já está. Que Deus abençoe o Brasil. Me desculpa, senador Humberto, por ter demorado. Parabéns, senador Girão, pelo brilhante discurso. Com a palavra agora do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.